Olá a todos. O grau de alavancagem operacional, ele procura mensurar ou analisar a relação entre as vendas da empresa e o seu lucro operacional, ou simplesmente lucro antes dos juros de imposto de renda, ou mesmo o lucro antes do imposto de renda. Para tanto, nós vamos utilizar como um exemplo uma empresa que tenha vendas em torno de 200 unidades mensais, o seu preço de venda R$ 1,50, custos fixos de R$ 100 e custos variáveis unitários de 90 centavos. A forma utilizada para calcular o grau de alavancagem operacional é determinado por quantidade vezes preço menos custo variável, dividido por quantidade vezes preço menos custo variável menos custos fixos. Então, utilizando as informações acima e substituindo na fórmula, teremos quantidade 200 unidades vezes preço R$ 1,50 menos custos variáveis 90 centavos. Tudo isso dividido por, novamente, 200 unidades vezes R$ 1,50 menos 90 centavos menos R$ 100 de custos fixos. Então, fazendo a conta, 1,50 menos 90, 60 centavos, 200 vezes 0,6, 120, tudo isso dividido por, novamente, 1,50 menos 0,90, 60, 200 vezes 0,60, 120, 120 menos 100, 20. Então, fazendo a nossa continha, nós teríamos um grau de alavancagem operacional de 6 vezes. Muito bem. Então, com essas informações, agora o que nós podemos fazer? Tentar analisar qual seria o impacto na variação das vendas para mais e para menos no seu lucro operacional. Então, considerando as nossas vendas iniciais em torno de 200 unidades mês, a sua receita estimada no preço unitário de R$ 1,50, 200 vezes 1,50, 300, custos variáveis 90 centavos, 200 unidades vezes 90 centavos, 180, custos fixos de R$ 100. Então, fazendo o cálculo do nosso lucro, teríamos 300 menos 180 menos 100. Então, teríamos aí um lucro antes de imposto de renda de R$ 20. Agora, o que nós pretendemos calcular? Então, estimando aí uma variação percentual de 20%, por exemplo, nas vendas, e uma redução também na mesma proporção de 20%, qual seria o impacto no aumento e na redução do lucro dessa empresa? Então, voltando à nossa simulação, se as vendas aumentarem em 20%, passaria para 240 unidades mês. 240 unidades vezes 1,50, teríamos uma receita projetada de R$ 360. 240 unidades vezes 90 centavos, teríamos custos variáveis estimados em R$ 216. O custo fixo permanece o mesmo, 100. Nesse caso, teríamos um lucro projetado de R$ 44. No nosso caso agora, estimando que as vendas caiam em torno de 20%, as vendas cairiam para 160 unidades mês, vezes 1,50, teríamos uma receita projetada de R$ 240, custos variáveis na ordem de R$ 144, 160 vezes 0,90, os custos fixos permanecem
os mesmos. Então, nesse caso, receita 240 menos 144 de variável menos 100 de custos fixos, teríamos aí um prejuízo estimado de R$4. Então, agora qual que é o nosso objetivo? Estimar qual é a variação percentual no lucro operacional da empresa, ou seja, quanto que o lucro ele aumentou e quanto ele reduziu de acordo com essa variação percentual e de acordo com o grau de alavancagem operacional apresentado por esse negócio. Então vamos fazer uma continha rápida, estimar aqui qual foi essa variação percentual. Então, pegando aqui o nosso R$44 dividido por 20, teríamos 2,2. Para achar nossa porcentagem, menos 1, teríamos 1,2 vezes 100, um aumento de 120%. Então, nosso lucro operacional, nesse caso, aumentou 120%. E ele reduziu em quanto? Mesma continha, mesmo processo. Então, pegaríamos aqui R$4 negativo, dividido por 20, é igual a menos 0,2, menos 1 novamente, que nós queremos achar a nossa porcentagem, menos 1,2 vezes 100, temos também aí menos 120%. Então, nesse caso também, se o lucro que antes era de R$20 cair para um prejuízo de R$4, houve uma queda aí de 120% no meu lucro. Bom, agora a indagação é a seguinte: como que eu faço para estimar então qual foi o grau de alavancagem operacional nessas operações? Muito simples. Então, aqui, como nós estimamos anteriormente que o grau de alavancagem é de 6 vezes, e como as nossas vendas aumentaram e diminuíram em 20%, basta multiplicar o 20% vezes 6, que nós chegamos na variação do lucro na ordem de 120%. Ou seja, está aqui realmente a comprovação de que, baseado numa variação para mais ou para menos, em cima de uma determinada porcentagem, o lucro operacional ele aumentará 6 vezes essa relação. Então, no nosso caso, como as vendas aumentaram e diminuíram em 20%, o lucro operacional ele aumentou em 6 vezes, ou seja, 20 vezes 6. O processo seria a mesma coisa se, por exemplo, as vendas tivessem aumentado ou diminuído em 10%. Se tivesse aumentado em 10% ou diminuído em 10%, vezes 6, o lucro operacional, neste caso, deveria aumentar 60%. 10 vezes 6. Espero tê-los ajudado e até a próxima.